Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, presbítero Isaac, e nesta oportunidade vamos estudar mais uma preciosa lição da revista Adultos de Escola Bíblica Dominical, publicada pela CPAD. Seja muito bem-vindo ao nosso estudo. Não esqueça de se inscrever em nosso canal, o canal EBD e Pregações. Coloque aí também um joinha em nosso vídeo e nos ajude a divulgar o conteúdo deste estudo, que é a lição de número 3 da revista Adultos da Escola Bíblica Dominical, publicada pela CPAD. Estamos no primeiro trimestre de 2021 e estamos estudando sobre o verdadeiro pentecostalismo. O subtítulo nos diz a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Já temos tratado de 2 lições e hoje é a lição de número 3, cujo título é O Batismo no Espírito Santo. Isso mesmo, vamos falar sobre o batismo no Espírito Santo. O textuário nos diz: porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Atos, capítulo 1, versículo 5. Vamos, pois, para a verdade prática. Ser batizado no Espírito Santo é uma experiência espiritual perfeitamente distinta da nossa conversão e, para nós, essa é uma verdade apresentada nas Escrituras. Leitura bíblica em classe. É Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 1 ao 13. Leitura bíblica em classe, no livro Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículos 1 ao 13. Assim nos diz a palavra do Senhor nosso Deus. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E, correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, a Frígia e Panfilha, Egito, e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer dizer isto? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. O ponto central da nossa lição é: o batismo no Espírito Santo é uma verdade revelada nas Escrituras. Vamos, pois, ao primeiro tópico.
O primeiro tópico é uma indagação que diz: o que significa o batismo no Espírito Santo? Quando João Batista iniciou seu ministério, ele falou a respeito de Jesus. Sabemos que a missão de João Batista foi ser o precursor de Jesus. João Batista veio abrir caminho para a chegada do Messias. E João Batista anunciava este, dizendo que aquele que vinha depois dele era mais poderoso do que ele. João Batista dizia de si mesmo que ele batizava com água, mas aquele que vinha depois dele, este batizaria com o Espírito Santo. E nós vemos também Jesus falando sobre este batismo. O Jesus ressurreto, ele fala para os seus discípulos para que eles não se ausentem de Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder. Vemos isso em Lucas, capítulo 24, versículo 49, e vemos também em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 4 e 5, a recomendação de Jesus para que os discípulos permanecessem em Jerusalém, para que fossem batizados no Espírito Santo. Quando olhamos para Lucas, capítulo 24, versículo 49, nós temos ali o termo revestimento de poder, ser revestido de poder. Mas quando olhamos lá para Atos dos Apóstolos, capítulo 1, temos ali Jesus dizendo que João batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo não muito depois destes dias. Então a recomendação era para que os discípulos ficassem em Jerusalém, para que fossem revestidos de poder, para que fossem batizados no Espírito Santo. Em um momento se utiliza o termo revestimento de poder, em outro momento se utiliza batismo no Espírito Santo, porque Jesus estava se referindo a um mesmo fenômeno, a um mesmo milagre que ele iria fazer sobre a vida daqueles que permanecessem em Jerusalém, esperando o cumprimento desta preciosa promessa. O que de fato ocorreu? Ocorreu cumprindo-se o dia do Pentecostes. Pentecostes, uma festa de Israel. E nos dias daquela festa, cumprindo-se aqueles dias, os discípulos estavam todos reunidos em um mesmo lugar, ouviram um som como um som de um vento veemente e impetuoso. Este som encheu toda a casa onde eles estavam. Foram vistas línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Ok, João Batista falou sobre o batismo no Espírito Santo. Jesus falou também sobre o batismo no Espírito Santo. Jesus falou que a promessa dele ia ocorrer, claro, pela primeira vez, em Jerusalém. Mas como vincular todas essas informações a Atos 2? Nós temos um texto que vincula todas estas informações ao que ocorreu em Atos capítulo 2. Pois quando lemos Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículos 15 e 16, nós temos ali a informação que o ocorrido em Atos 2 é o chamado batismo no Espírito Santo. Quando Pedro relatava o ocorrido na casa de Cornélio, quando aqueles que ouviram a palavra foram batizados no Espírito Santo, Pedro então vai dizer que ele se lembrou, pois, das palavras do Senhor Jesus concernentes ao batismo no Espírito Santo. Estas palavras de Pedro, em Atos capítulo 11, versículos 15 e 16, vincula todas as palavras
sobre batismo no Espírito Santo ao que ocorreu em Atos, capítulo de número 2. Eu quero aqui já fazer uma nota, porque ali em Atos, capítulo 2, versículo 4, é dito que todos foram cheios do Espírito Santo. Então, quero fazer uma rápida nota aqui sobre o termo cheio do Espírito Santo. É importante sabermos que a expressão ser cheio do Espírito Santo deve ser entendida à luz do seu contexto, ok? A expressão cheio do Espírito Santo deve ser entendida à luz do seu contexto. Por que falamos isso? Porque quando alguém é batizado no Espírito Santo, este é naturalmente cheio do Espírito Santo. Passa a ficar cheio do Espírito Santo. Porém, o termo cheio do Espírito Santo também é usado quando não está se referindo ao batismo no Espírito Santo. E isto é facilmente compreensível se analisarmos as expressões de acordo com o contexto no qual ele está inserido, ok? Ponto de número 2. Duas bênçãos distintas. Estamos aqui trabalhando o tópico primeiro, o que significa o batismo no Espírito Santo. E o ponto de número 2 diz duas bênçãos distintas. É importante considerarmos que aqueles que foram batizados no Espírito Santo em Atos 2 eram pessoas que já tinham a vida eterna. Em que sentido? Quando lemos Lucas, capítulo 10, versículo 20, temos a informação que aqueles que estavam ali reunidos em Jerusalém, esperando a promessa, pelo menos alguns deles, não todos, eram pessoas que já tinham seus nomes escritos no livro da vida, conforme Lucas, capítulo 10, versículo 20. Então, eram pessoas salvas. E eram também pessoas que já professavam fé na pessoa de Jesus. Até porque eram pessoas que tinham andado com Jesus, aprenderam com Jesus, viram Jesus crucificado, viram Jesus ressuscitado, viram Jesus subindo aos céus. E ainda tiveram visões de anjos dizendo para eles que o mesmo Jesus que eles tinham visto subir, esse mesmo Jesus ia descer. Então não há dúvida que estes homens eram convertidos, com certeza muito até mais crentes do que nós em certo sentido, porque eles viram, eles ouviram, eles estiveram na presença de Jesus ressuscitado, embora muito mais feliz é quem nunca viu e crê. Porém, eles viram tudo, eles eram bem crentes mesmo. E não tinha como eles não serem convertidos naquele momento da vida deles, uma vez que eles desfrutaram ali de todas estas evidências, que todas elas eram sinais que era necessário, inclusive, para que os primeiros discípulos estivessem convencidos, convictos, para que pudessem disseminar esta mensagem. Porém, aconteceu que Jesus não os recomendou sair anunciando sem que antes recebessem o batismo no Espírito Santo. Embora já fossem crentes, já tivessem seus nomes escritos no livro da vida. E estando eles ali em Jerusalém, eles então foram revestidos de poder pelo batismo no Espírito Santo. Mas antes do dia de Pentecostes, eles já estavam convertidos ao Senhor Jesus. Fica evidente que o batismo no Espírito Santo em Atos 2 foi após a conversão. O que dizer lá de Samaria, capítulo 8, o avivamento samaritano ou Pentecostes samaritano? As pessoas ouviram Filipe, creram na mensagem, depois os apóstolos foram lá para impor as mãos para que as pessoas recebessem o batismo no Espírito Santo. O termo ali, receber o Espírito Santo, dentro daquele contexto, dentro do contexto de Atos, fica bem evidente e é uma referência
ao batismo no Espírito Santo. Ainda aqui dentro do primeiro tópico, que significa o batismo no Espírito Santo, queremos fazer aqui um conceito teológico, expor um conceito ou o conceito teológico a respeito do batismo no Espírito Santo. Primeiro, ser batizado no Espírito Santo inicia o crente no serviço e não na salvação. Na verdade, é batizado no Espírito Santo quem é salvo. Mas pode ocorrer juntamente com a salvação. Mas eu tenho certeza, isso é possível de ser percebido biblicamente, que na mecânica da salvação, com certeza ocorre primeiramente a conversão. Depois de convertido, mesmo sem ter nem aberto a boca para dizer, ei, sou crente, graças a Deus, já pode ali ser batizado no Espírito Santo. Por isso dizemos que o batismo no Espírito Santo é uma experiência que pode ocorrer junto ou após a conversão, a regeneração. Pessoas, nos dias atuais, elas aceitam a Jesus e às vezes são instantaneamente batizadas no Espírito Santo. Na casa de Cornélio foi assim que ocorreu. Aqueles, pois, que ouviram a pregação foram batizados no Espírito Santo. Ainda dentro do conceito teológico sobre o batismo no Espírito Santo, nós pentecostais ensinamos que tal experiência Deus disponibilizou a todos. Quem é que pode ser batizado no Espírito Santo? Olha, esse negócio de dizer que o pentecostalismo faz uma elite de crentes espirituais batizados no Espírito Santo, isso não é verdade. Pois eu conheço pessoas batizadas no Espírito Santo dentro da Assembleia de Deus, na qual eu congrego, e conheço pessoas não batizadas no Espírito Santo na igreja na qual eu congrego. E eu não vejo assim essa inferioridade. Na verdade, até vejo às vezes algumas pessoas não batizadas no Espírito Santo se sobressaindo na obra de Deus. Enquanto algumas pessoas batizadas no Espírito Santo, que com certeza foram batizadas porque Deus quis batizá-la, para essas pessoas precisavam também, todos precisam, nós cremos assim. Porém, nós não temos essa questão assim, uns são mais especiais, até porque o batismo no Espírito Santo ensinamos que é para todos. É para a secretária do lar, também para a irmã que exerce a medicina. Isso Deus não vai fazer distinção entre essas irmãs. É para o irmão que é doutor em alguma coisa e também para o irmão assim de uma profissão socialmente menos valorizada, porque isto é uma realidade na sociedade. Mas quanto ao batismo no Espírito Santo, ele não vai priorizar pessoas de status sociais elevados, não vai priorizar nascidos na fé, não vai priorizar pessoas que pecaram muito quando era do mundo, os que pecaram menos. Não existe isso. Jesus disponibiliza, batiza a todos no Espírito Santo. Isso inclui também em todas as épocas e em todos os lugares, conforme Atos capítulo 2, versículo de número 32. Em síntese, o tópico 1 nos diz que o batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder que diz respeito à capacitação do crente para pregar o Evangelho e edificar a igreja. Vamos ao próximo tópico. Tópico de número 2. O propósito do batismo no Espírito Santo. Quando falamos sobre o propósito do batismo no Espírito Santo, com certeza levamos em consideração que o batismo no Espírito Santo possui uma finalidade. E falando de finalidade do batismo no Espírito Santo, eu quero mencionar aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, onde Jesus falou assim aos seus discípulos: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Eu vejo aqui, amados irmãos,
que a finalidade do batismo no Espírito Santo é dar testemunho de Jesus. O que é dar testemunho de Jesus? É falar aquilo que nós conhecemos, que nós sabemos a respeito de Jesus. E Jesus, ele ficou de capacitar os seus discípulos para ser que então eles desempenhassem esta tarefa de dar testemunho dele. Antes, os discípulos deveriam permanecer em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Só então é que eles sairiam e dariam testemunho de Jesus, ou seja, pregariam o Evangelho contando a história de Jesus. Quando falo Evangelho, eu tenho uma ideia de vida, morte e ressurreição de Jesus, que são coisas importantíssimas para a pregação das boas novas. Aqui dentro do tópico de número 2, o propósito do batismo no Espírito Santo, o segundo ponto fala sobre a capacitação do Espírito. O Espírito Santo, ele capacita o crente a fazer a obra de Deus. Com certeza, alguém dirá que conhece pessoas não batizadas no Espírito Santo que fazem muito bem a obra de Deus. Faz até melhor do que algumas pessoas que ela conhece que são batizadas no Espírito Santo. De repente, isso pode ser dito por alguns, e isso de fato é verdade. Porém, o oposto é verdade também. Nós, assembleanos, conhecemos pessoas que estão nos anais da história e também na igreja atual, que se não fosse o batismo no Espírito Santo, não teriam nenhuma condições de fazer a obra de Deus. Então, é verdade quando alguém diz que conhece pessoas que não são batizadas no Espírito Santo e fazem muito bem a obra de Deus. Não vou discordar, também conheço. Como também conheço pessoas que, se não fosse o batismo no Espírito Santo, não iriam fazer nenhuma diferença na obra de Deus. Mas, uma vez batizadas no Espírito Santo, são pessoas que se tornam poderosas em Deus para a realização da obra de Deus. E tudo que estas pessoas têm é o batismo no Espírito Santo. Quando nós olhamos, por exemplo, para a história das Assembleias de Deus, temos menção de muitas pessoas assim bem simples, mas que fizeram a diferença porque eram batizadas no Espírito Santo. Nós sabemos que a segunda mulher, e também foi a segunda pessoa a ser batizada no Espírito Santo em solo brasileiro, foi a irmã Maria Nazaré. Ela era cearense, estava em Belém do Pará. Depois de ser batizada no Espírito Santo, ela não tardou, ela veio ao Ceará e se estabeleceu ali onde hoje é Itapajé. E tudo que esta mulher tinha para fazer a diferença era o batismo no Espírito Santo. E ela como que iniciou a Assembleia de Deus no estado do Ceará. E depois Gunavingre enviou para cá o evangelista Adriano Nobre, que foi o primeiro pastor. Inclusive, a Assembleia de Deus no Ceará é a segunda igreja Assembleia de Deus no Brasil. Então, percebemos isso sim. O batismo no Espírito Santo é capacitação. Algumas pessoas não são batizadas, são capazes. Mas algumas pessoas, a única capacidade que têm, vem porque tem na vida delas porque foram batizadas no Espírito Santo. Quero dizer também que o batismo no Espírito Santo é uma necessidade real e atual. Nós não somos melhores do que os primeiros cristãos. Se os primeiros cristãos, eles precisaram de batismo no Espírito Santo, se Jesus disse para eles que eles não saíssem pregando antes de serem batizados no Espírito Santo,
Com certeza nós não somos melhores do que eles. E com certeza a obra de Deus nos dias atuais carece de crentes batizados no Espírito Santo. Nos nossos dias está existindo uma grande migração de assembleanos para as igrejas não pentecostais. Mas eu vejo algo positivo nisso aí. Quem ganhou estas pessoas para Jesus? A Assembleia de Deus. Como a Assembleia de Deus ganhou estas pessoas para Jesus? Essas pessoas que estão indo para a Igreja Batista, essas pessoas que estão indo para as igrejas reformadas. É como a Assembleia de Deus ganhou estas pessoas para Jesus. No ímpeto evangelístico, por causa do batismo no Espírito Santo. Ok? Então nós vemos isso aí, né? Esse diferencial, essa necessidade. Nós precisamos do batismo no Espírito Santo, porque se os primeiros cristãos precisaram, nós precisamos também. A obra de Deus hoje carece de irmãos e irmãs batizadas no Espírito Santo para ganhar almas para Jesus. Muitos dizem assim, a Assembleia de Deus é a igreja que mais ganha almas, mas é a igreja que mais perde almas. Eu louvo a Deus quando estas almas perdemos elas, denominacionalmente falando, para outras denominações, porque a Assembleia de Deus ela é marcada justamente por esta característica de pessoas cheias do Espírito Santo, pregaram o Evangelho com ousadia. Essas pessoas vêm a Jesus. Muitas não ficam na Assembleia de Deus, mas essas pessoas foram alcançadas pelo Evangelho por meio da pregação anunciada por membros da Assembleia de Deus e de outras igrejas pentecostais. Quero aqui fazer uma nota. A terminologia cheia do Espírito Santo tem o mesmo significado nos escritos de Lucas e de Paulo. Pois é muito importante, meus amados irmãos, quando estudamos a palavra de Deus, sabermos que em cada livro, cada autor possui uma abordagem diferente. Quando o Lucas fala de cheio do Espírito Santo, significa uma coisa. Quando Paulo fala de um crente cheio do Espírito Santo, significa outra coisa. Uma das duas estão erradas? Não, as duas estão certas. As duas são corretíssimas, porém possuem aplicações diferentes, porque são autores diferentes e são contextos diferentes. E o Espírito Santo, claro, tem um domínio pleno sobre os dois autores inspirados e sobre os escritos inspirados. Porém, qual é o diferencial? Os teólogos pentecostais respondem que cheio do Espírito Santo em Lucas está relacionado ao serviço e à mordomia cristã, ou seja, ao trabalho. Já para Paulo, ser cheio do Espírito Santo está implicitamente ligado a questões de caráter, santidade. Quando Lucas fala ser cheio do Espírito Santo, fala de capacitação para fazer a obra. Quando Paulo fala cheio do Espírito Santo, ele está se referindo à integridade de caráter e à santificação. Ok? Síntese do tópico 2. O propósito central do batismo no Espírito é a capacitação espiritual para o serviço divino. Vamos ao próximo tópico. Tópico de número 3, o recebimento é a evidência do batismo no Espírito Santo. Nós vemos ali em Atos, capítulo 2, versículo 4, onde diz que eles começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. As línguas ali se tornaram uma evidência de que eles foram batizados no Espírito Santo. Não somente aqui, como veremos, mas ali foi algo que caracterizou o batismo no Espírito Santo. Uma vez que eles foram cheios do Espírito Santo, eles então falaram em outras línguas. Eles poderiam tão somente ter sido cheios do Espírito Santo. Mas como eles foram cheios do Espírito Santo,
e falaram outras línguas. Isto então evidenciou que algo aconteceu. E este algo é mencionado por Pedro em Atos capítulo 11, versículos 15 e 16, como sendo o batismo no Espírito Santo. Então, o primeiro batismo no Espírito Santo veio acompanhado do falar em línguas. Mas o falar em línguas também acompanhou outros exemplos de batismo no Espírito Santo, registrado também no livro Atos dos Apóstolos. Então, a línguas estranhas se tornou a evidência, o sinal. Acreditamos nós, pentecostais clássicos, que não há batismo no Espírito Santo quando não se fala em línguas estranhas. Mas que outras línguas são estas? As línguas estranhas, para quem fala, é glossolalia. A glossolalia é a língua ininteligível, a língua que não é possível de ser compreendida por aquele que fala. E também muitas vezes não é compreendida por aqueles que estão ouvindo. Aquele que fala em línguas estranhas sempre será estranha para aquele que está falando, pois o milagre da língua que é de uma nação não ocorre para aquele que está falando em línguas estranhas, ocorre para aquele que está ouvindo. Quando alguém é usado em uma língua, que é a língua de uma nação, de um povo, aquele que está falando, para ele é glossolalia, é língua ininteligível, porque é uma língua que ele não conhece. É glossolalia, não é dialectos, que significa a língua de um povo, a língua de uma nação, a língua de uma região. Na verdade, esses homens, essas mulheres, em Atos 2, eles estavam falando línguas ininteligíveis, línguas que eles não compreendiam. E como aqueles então compreenderam o que eles diziam? O texto vai dizer, por mais de uma vez, que eles ouviam aqueles irmãos falando na língua deles, na língua que eles falavam, na língua nativa do lugar do qual eles pertenciam. Não é dito aqui no texto que os discípulos falavam as línguas daquelas nações. É dito aqui no texto que aqueles forasteiros, eles ouviam. O texto fala do ouvir e não do falar, quando se refere a línguas de outras nações. O milagre, no caso aí, está no ouvir. E aquele que fala glossolalia, língua ininteligível, que ele não compreende, e alguém poderá compreender pelo milagre do Espírito Santo de Deus, por meio da vida daquele que está falando em línguas estranhas. Então a língua sempre será estranha para aquele que fala. Para aquele que escuta, ou poderá ocorrer o milagre de que venha a ser uma língua de uma nação. Inclusive há vários testemunhos disso. Eu leio um artigo de um editor, ele escreveu numa Bíblia de Estudo, e ele conta a história que os pais dele eram missionários ali na região do Amazonas. E um dia uma criança nativa, um índiozinho, colocou as mãos sobre a cabeça dele e entregou a ele uma profecia na língua inglesa, que eles vinham dos Estados Unidos, se eu não me engano. E quando terminou então a oração, ele foi agradecer, ao índio que tinha profetizado para ele e tal, se congratular. E o índio falou a ele, criança igual a ele: não, eu só coloquei as mãos sobre a sua cabeça e falei línguas estranhas. São experiências que se coadunam com o que está na palavra de Deus. Alguém fala língua estranha e então aquele que escuta pode ter recebido ali o milagre de Deus para ouvir na sua própria língua. E quanto à função das línguas?
Percebemos que ali em Atos 2, a língua teve uma função. Aqueles que falavam línguas estranhas, alguns ouviram em sua própria língua. Porém, quando ali na casa de Cornélio, aqueles falam em línguas estranhas, não há nenhuma evidência de ser língua assim de outra nação. É só língua estranha e acabou-se. Os varões efésios também, que Paulo ali impôs as mãos sobre eles, eles receberam o Espírito Santo, falaram em línguas, profetizaram, mas não tem nada assim falando de línguas de outras nações. Então as línguas estranhas, elas têm suas finalidades, suas funções. Mas essas finalidades, funções, elas não são, digamos assim, prescritas na Bíblia com certa rigorosidade, que deve ser daquela maneira, com aquele rigor, daquela forma, não. Em cada momento há um tipo, há uma maneira, é algo bem espontâneo. Na verdade, o formalismo é o inverso do pentecostalismo. Pentecostalismo é o inverso do formalismo. Pentecostalismo é algo assim mais espontâneo. Deus pode usar alguém em línguas estranhas para um estrangeiro fazer entender o que ele está dizendo? Sim. Deus pode fazer alguém falar em línguas estranhas para que nem ele que está falando entenda, somente Deus entenda? Sim. Basta lermos aí 1 aos Coríntios, né? Capítulo 14, versículos 3 ao 23. E nós vamos ver ali línguas associadas à oração. Orar em línguas. Paulo até falou de pregar em línguas, mas tem que haver intérprete. Então as línguas têm aí suas funções. As línguas em Atos, elas vão indicar recebimento de poder. Quando alguém recebe o batismo do Espírito Santo, este fala em línguas. Mas lá no avivamento samaritano, no Pentecostes samaritano, não é dito que os samaritanos falaram em línguas quando receberam o Espírito Santo. Inclusive, esse termo, receber o Espírito Santo, quando colocado e analisado dentro do seu contexto, sem nenhuma dificuldade, perceberemos que significa o batismo no Espírito Santo. Porque todo texto tem contexto, para que possa ter o seu real significado. E receber o Espírito Santo, no contexto de Atos dos Apóstolos, significa batismo no Espírito Santo. E ali em Atos capítulo 8, quando os apóstolos vieram e colocaram as mãos, e aqueles receberam batismo no Espírito Santo, então o tal de Simão, o mago, ficou desejoso de adquirir aquele poder. Por quê? Porque ele viu as pessoas sendo batizadas no Espírito Santo. Então aquelas pessoas que eram batizadas no Espírito Santo manifestavam uma evidência, manifestavam alguma coisa. E com certeza era uma manifestação que evidenciava que elas foram batizadas no Espírito Santo. E se formos então buscar textos que venham corroborar isso, que algum sinal ocorreu, ao ponto de Simão ficar impressionado com os outros textos, podemos considerar que este sinal era o falar em outras línguas. E quanto à atualidade das línguas estranhas? Pois bem, como o batismo no Espírito Santo é para os dias atuais, significa que as línguas estranhas também são para os nossos dias. Síntese do tópico 3. O batismo no Espírito Santo é para todas as pessoas, e sua evidência são as línguas. Conclusão. Ser batizado no Espírito Santo é uma experiência distinta da conversão. Uma coisa é ser crente, convertido, e até mesmo morada do Espírito Santo. Outra coisa é ser batizado no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo capacita o cristão para testemunhar de Jesus e também ter uma vida cristã abundante. Porque para testemunhar de Jesus, quanto mais vida com Deus tivermos, melhor. Então é possível considerarmos que o batismo no Espírito Santo nos dá ali um peso de uma vida com Deus,
para que tenhamos poder para testemunhar de Jesus. O batismo no Espírito Santo é atual e concedido a quem a buscar com fé, obediência, humildade e persistência. O sinal físico e visível do recebimento do batismo no Espírito Santo é o falar em línguas. Que Deus em Cristo te abençoe. Até a nossa próxima